está escrito em 1 João 3,16, olha que coisa interessante. 1 João, porque a gente tem o Evangelho de João e a primeira carta de João. 1 João 3,16 fala assim, ó, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, que coisa interessante, porque assim, o Evangelho é a cruz, e a cruz ela simboliza tanta coisa. Entre elas, todo mundo fala, é um relacionamento na vertical, que é com Deus, e na horizontal, que é com os outros. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, ironicamente, o versículo mais conhecido é que fala sobre o amor de Deus. E aí, o seu primo gêmeo lá, que é o 1 João 3,16, fala sobre o amor na horizontal. Interessante, né? Porque a gente ama o conceito do amor de Deus para conosco, mas a parte da horizontal às vezes pega um pouquinho. Não é verdade? Que nós devemos amar os outros. E como já foi falado aqui pelo Renato, o perdão às pessoas não é opcional. Não é opcional. Ah, eu sou obrigado? Sim. É obrigado a perdoar? Sim, a gente é obrigado a perdoar. Porque nós somos salvos pela graça de Jesus. Não teve custo para nós, teve custo para Ele. Mas o perdão das nossas falhas dia a dia, ele é condicionado. Na oração modelo, lá em Mateus 6, a gente vai falar o quê? Perdoa as nossas ofensas, assim como. Da mesma maneira. O Renato também leu outro texto de Mateus, lá do Sermão do Monte, né, que é o esqueleto do Evangelho do Reino de Jesus. Ele vai falar o quê? Se vocês não perdoarem os seus irmãos, Deus não vai perdoar vocês. Ponto. É duro, não é? É meio complicado, né? Não é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir. Parece que o Evangelho de Jesus estava tão fofinho, tão romântico. Deus me ama, Jesus morreu por mim. De repente, fala assim, você não perdoou, eu não te perdoo. Por isso que às vezes as pessoas olhavam Jesus falando assim, esse discurso é muito duro, a gente não quer ouvir ele não. E Jesus olhou para os seus discípulos para mostrar para eles que o caminho era esse. Ele falou assim, vocês também não querem ir embora? Quem quiser pode ir. Aí a gente fica, ui, apertou, né? E aí, quando Jesus veio, o povo de Israel, aquele povo judeu que sofria sob a opressão dos romanos na época, eles esperavam que Jesus viesse com um reino político, que fosse libertá-los daquela opressão humana. E Jesus veio falar sobre o reino de Deus, que é um reino eterno, que ele não é um reino desta terra, não é uma coisa política, mas com certeza é muito maior. E aí, ele começa a falar sobre como funciona o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Ele começa a falar como que as coisas vão funcionar. Então, quando a gente pega lá em Mateus, o pastor até fez o ano passado, eu acho, ou no outro, uma série, né, de mensagens sobre Mateus e sobre como funciona o reino de Deus. Nós aceitamos a Jesus, a gente começou a fazer parte desse reino. A gente não vê ele, a gente levanta todo dia, vai trabalhar e parece que às vezes que a questão do reino de Deus é uma coisa que fica lá, que de vez em quando a gente senta domingo, lembra, você lê a Bíblia, a gente aplica para a vida, mas nem sempre a gente está prestando tanta atenção. E aí Jesus começa a falar assim, ó, o reino de Deus funciona assim, o reino de Deus é dessa forma, as coisas com Deus funcionam dessa maneira. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus, no capítulo 18. Que aí Jesus já está falando sobre o reino dos céus, ele começa a falar sobre as crianças, foi naquela ocasião que as crianças chegaram perto de Jesus, e aí eles queriam tirar as crianças de perto, e ele falou, não, o reino dos céus é para quem for semelhante a uma criança, e começa a falar sobre o reino de Deus. E aí, deixa eu ver, o Pedro chegou para Jesus, e ele, pelo que eu já ouvi algumas pessoas estudiosas falarem, diz que a regra judaica da época, se eu não me engano, mandava perdoar por dia 3 ou 4 vezes a pessoa por dia. Tinha uma regrinha naquelas leis que eles haviam inventado lá depois, que os judeus foram acrescentando muita regra, né? Depois que Deus deu a lei através de Moisés. Estou falando rápido? Não? Então tá bom. E aí o que aconteceu? O Pedro tentou até já fazer uma média com Jesus, falou assim, Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão por dia quando ele me ofender? Até 7. Tipo assim, vou jogar um pouquinho a mais do que a regra para parecer que eu estou bem crente. E aí, o que Jesus respondeu para ele? 70 vezes 7 por dia. Jesus estava sendo literal?
Acho que é difícil alguém nos ofender 490 vezes num dia, pelo amor de Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer? O perdão é infinito, não tem limite por dia. Precisou, vai ter que perdoar. E aí ele começa, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 23. 18, versículo 23, vai falar assim, ó. Por isso, ó Jesus falando, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar conta com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu servo mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que aconteceu, entristeceram-lhe muito e foram relatar ao seu senhor de tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devia tu igualmente compadecer-te do seu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, que significa torturadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração, o grifo de coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Jesus começou a falar assim, ó, o reino de Deus é semelhante a esse exemplo. E da mesma maneira, o nosso Pai Celestial vai fazer com vocês se vocês não perdoarem de coração. Sabe que eu fui procurar o tamanho da dívida? Porque a gente tem as equivalências na Bíblia. E o servo que devia pouco, né, o servo do servo, ele devia 100 denários. O denário equivalia a um dia de trabalho, mais ou menos 4 gramas de prata. Então, ele devia equivalente a 400 gramas de prata. Porém, aquele servo que devia muito, ele devia 10.000 talentos. Um talento equivalia a 21 quilos e 600 gramas de prata. Ou seja, ele devia 216 mil quilos de prata. Vocês acham que Jesus fez essa comparação gigante de diferença de dívida por acaso? Um devia 216 mil quilos e o outro devia 400 gramas. E ele falou assim, como é que eu te perdoei de 216 mil quilos e você não pode perdoar 400 gramas? Já fez isso para comparar que a nossa ofensa para com Deus, ela é impagável. Não tinha como pagar. Ela é muito grande. E comparado àquilo que qualquer pessoa pode fazer para nós, ela é muito discrepante. A gente foi perdoado por algo muito maior, por uma ofensa eterna. Não tem como a gente achar que a gente tem direito de cobrar algo tão menor. Sabe que tem um ditado que fala assim, cada um dá aquilo que tem, né? A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. E tem vezes que a gente nem recebeu, não no sentido de ser perdoado por Deus, que o perdão está aqui, mas a gente não recebeu de coração o perdão de Deus. A gente não recebeu aquela graça de Deus no nosso coração, no nosso entendimento, sabe? Aquilo de uma forma profunda. E aí, como que a gente vai poder oferecer para os outros aquilo que a gente nem conseguiu receber para Deus de Deus de uma forma completa? Davi foi um homem que teve que ser perdoado muitas vezes. Ele pisou na bola bastante, todo mundo pisa, né? Mas ele também. E tem um versículo, a Mara até colocou ele no devocionalzinho que ela postou no grupo hoje, lá no Salmo 32, que é quando ele se arrepende, que ele pecou com Batseba, e ele fala assim,
bem-aventurado, muito feliz é aquele cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é coberta. Muito feliz é aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Tanto que quando a gente vai ver, por exemplo, a história de Mefibosete, quando Davi vai e ele recebe Mefibosete, que seria o sucessor do trono no lugar dele, e ele traz esse homem aleijado para a mesa, que deveria competir, entre aspas, com ele pelo trono. A gente percebe que Davi era um homem que recebia de peito aberto o perdão de Deus. Ele entendia que ele era pecador, ele entendia que ele precisava de perdão, e ele recebia esse perdão de forma intensa. E ele também conseguia compartilhar. A Bíblia fala, Jesus falou uma vez, falou assim, aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Mas todo mundo foi muito perdoado. É ou não é? Todo mundo foi muito perdoado. Então eu entendo que às vezes a gente precisa compreender e receber primeiro o perdão intenso de Deus na nossa vida todos os dias, para que essa graça do perdão possa passar por nós e aí então a gente possa distribuir ela para as outras pessoas, né? E outra coisa, minha mãe sempre falava um ditado que diz que a gente olhar e cobrar ofensa, ficar com raiva do outro, não perdoar, é igual a gente tomar veneno e esperar que o outro morra. Já ouviu esse ditado? Porque às vezes a pessoa nem sabe que a gente já está tão amargurada por tantos motivos e a gente está lá carregando aquele peso, carregando aquela dívida, carregando aquele mal. E a Bíblia fala assim que quando a gente deixa essa amargura, essa falta de perdão, ela se aprofundar no nosso coração, a gente cria uma raiz de amargura. Quando a gente está só com uma falta de perdão no nosso coração, isso faz mal para nós. Mas a Bíblia fala lá em Hebreus 12 que não deixem que no seu coração cresça nenhuma raiz de amargura, para que ela crescendo não contamine outros. Aí o que acontece? A partir do momento que a nossa falta de perdão, ela se torna uma raiz de amargura, aí a coisa começa a ficar feia para quem está em volta. Ou a gente envenena as pessoas uns contra os outros, ou a gente vai se tornando uma pessoa tão amarga que a gente vai derramando essa amargura para quem convive com a gente. E a Bíblia vai avisando para a gente, não deixem que isso cresça no seu coração. Se crescer faz mal, a gente fica muito triste, a gente não consegue ouvir a Jesus, né, Joaquim? E aí, o que a Bíblia vai falando? A Bíblia vai falando, não, a gente pode pensar, mas me fizeram tão mal, não é justo. Vocês já pensaram isso? Poxa vida, isso não é justo. Eu fiz o certo, porque geralmente a gente fica... Às vezes, quando a pessoa me faz um mal, eu faço o mal de volta, parece que eu dei o troco e ficou tudo certo. Está tudo errado. Mas tem vezes que a gente não faz nada de errado e a gente recebe o mal em troca, a gente recebe o mal de graça, sem ter feito para ninguém, e a gente vai falar, poxa, saí no prejuízo. Perdão é ter prejuízo. Perdão é ter prejuízo. Sempre. Quem perdoa, sofre, fala, eu vou sofrer o prejuízo. É igual você emprestar o dinheiro e falar assim, não vou receber de volta. Vou sofrer o prejuízo, sem te cobrar a conta. Mas a gente pode descansar em uma verdade que está na Bíblia, que é, Deus fala, minha é a vingança, e eu vou retribuir. Eu vou retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Em Apocalipse, a gente vê Jesus falando assim, olha, eu estou voltando, eis que cedo venho, 21 ou 22, nos últimos capítulos de Apocalipse, ele fala, e eu venho trazendo comigo a recompensa para cada um de acordo com as suas obras. Em outro texto fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, vai colher. Então, não somos nós que temos o poder de dar a paga da atitude de cada um. Mesmo porque, muitas vezes, nós podemos ser ofendidos por pessoas que não necessariamente estão com aquele desejo tão profundo de nos ofender, mas elas estão dando aquilo que elas também têm. Alguém aqui já assistiu aquele filme da Cabana? Meio polêmico? Não é a Bíblia. Uma vez o pastor lá de Ribeirão Nosso falou uma coisa que eu achei interessante. Tem vezes que vem filmes com alguma história bíblica, alguma coisa, ele fala, o povo fica procurando teologia no filme. Procura teologia na Bíblia, assiste o filme, aprende o que dá para aprender e o resto joga fora. Mas você vê que o personagem lá principal, nem me lembro mais o nome, faz tanto tempo, ele estava tão disposto a ficar contra o pai dele, depois contra aquele que assassinou a sua filha. Mas
chegou um momento, quando foi a hora dele olhar para as culpas da filha dele, ele falou, não, mas eu conheço ela, eu sei pelo que ela passou, eu sei a história dela, eu sei o porquê que ela agiu dessa maneira errada. Aí ele teve que repensar. Ele teve que repensar que, às vezes, as pessoas que fazem coisas erradas, elas também têm outras coisas que enchem o coração delas e elas estão agindo com aquilo que lhes foi dado. Então, só Deus tem o poder e a capacidade de julgar as intenções e dar o pagamento certo para cada atitude. Nós não temos. Amém? E tem um versículo que eu acho interessante lá em Provérbios. Se você não quiser abrir, não precisa, mas eu vou abrir para eu ler ele bonitinho. Lá em Provérbios 24. A Bíblia não deixa passar nada. Porque quem de nós nunca olhou alguém que fez o errado e na hora que ele se deu mal, a gente falou, bem feito, mereceu, é ou não é? E aí a gente tem um conselho a respeito disso aqui em Provérbios 24, no versículo 17 e 18. Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e ele desvie a sua ira. Nem isso pode, viu, gente? Não está liberado nem a gente falar assim, bem feito, fez isso e tomou o que merecia. Assim, ó, não faz isso não, porque Deus vai ver o que você está fazendo e vai desviar a ira dele. Vai aliviar para o cara que fez o mal. Então, ó, fica quietinho. E aí, no versículo 29 desse mesmo capítulo, ele fala assim, ó, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Do jeito que ele fez para mim, eu vou fazer. Do jeito que ela agiu comigo também, agora eu vou agir com ela. Agora aqui, ó, olho por olho, dente por dente, né? Aquele com ferro fere, com ferro será ferido. O que mais que a gente tem aqui? E aí a Bíblia não deixa escapar nada. E sabe que os conselhos de Provérbios são os conselhos da verdadeira sabedoria. Sempre que a gente vai vendo o Senhor falar conosco através de Provérbios, ele fala assim, meu filho, é como um pai ou uma mãe que olha para o seu filho e quer que o filho vá bem, quer que o filho prospere, quer que o filho se dê bem nessa vida. Então, o que ele vai falar? Ele vai ensinar para ver o seu filho dar certo, não é verdade? A gente vai ensinar porque a gente quer ver o nosso filho crescer bem, crescer com bons princípios, ser feliz. E Deus olha para nós, por exemplo, através de toda a sua palavra, da sabedoria de Provérbios, e fala, meu filho, não se alegre quando o seu inimigo se der mal. Meu filho, não paga o mal com o mal. Quando alguém te fizer o mal, não pague a ele na mesma moeda. Lá em Tiago 3, a Bíblia fala assim que a sabedoria que vem deste mundo, ela é terrena, animal e diabólica. Quantos conselhos de sabedoria que a gente vê por aí, de filosofia, de coisas que elas têm uma aparência bonitinha de verdade. Mas a Bíblia fala que ela é terrena, animal e diabólica. Agora, esta é a verdadeira sabedoria. E lá em Tiago 3, qual que é o fruto da sabedoria que vem lá do alto? É o filtro para tudo que a gente for decidir na nossa vida. A gente tem que decorar esse texto de Tiago 3, até a gente falar sozinho, olhando para cima e para baixo. Ela é pura, pacífica, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esse é o crivo da sabedoria que vem do alto. Ela é cheia de misericórdia e ela dá bons frutos, ela é tratável, ela é pacífica. O que foge dessa sabedoria não é um conselho que vem do Senhor. O que foge dessa sabedoria não é algo que vai agradar o coração de Jesus. Quando a gente pensa na nossa vida familiar, quantas vezes a gente perdoa de forma superficial? Entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos, na nossa vida como congregação, como igreja, a gente cobra dívidas acumuladas. Gente, no casamento isso é tão comum. Quantas vezes acontece a gota do balde, a gente fala que já perdoou, mas na hora que acontece uma ofensa, a gente briga por essa e pelas outras que a gente deixou passar. É ou não é? Ou sou só eu?
né? Entre irmãos, a gente fala, mas ele em 1992 ele fez isso, em 2000 ele fez aquilo, agora ele fez isso também, poxa vida, nunca vai parar de fazer. Espera aí, a gente não perdoou a de 1992? A gente vai cobrar ela hoje de novo? Porque, gente, perdoar uma dívida é mais fácil, mas quando a gente deixa acumular 10, fica mais difícil também, viu? Então, tem vezes que a gente vai deixando as mágoas acumularem no nosso coração. Às vezes, a gente, como cristão, é muito legalista. E o legalista, ele tem dois problemas. Primeiro, ele é cheio de... Ele é cheio de razão, mas ele é cheio de justiça própria. Esse é o termo que eu estava procurando. Cheio de justiça própria. Então, ele sempre tem um motivo para ele ter. Não, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo. Então, eu tenho razão. Eu estou certo naquilo que eu estou falando e eu estou cheio da minha justiça própria. E o que ele vai fazer? Ele não recebe o perdão que vem de Deus, porque no fundo ele não estava tão errado assim. Eu precisei ser perdoado um tantinho assim, o outro que precisou ser perdoado lá, os não sei quantos mil talentos. E aí o que acontece? O legalista ele cobra muito, porque ele não consegue receber o perdão nem para ele. Vocês se lembram da oração dos dois que subiram ao monte que Jesus falou? Um subiu e falou assim, oh Deus, obrigada, porque eu não sou igual àquele ali. Olha, nossa, olha como é que ele está. Obrigada, Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem uma roupa de crente essa oração, não tem? Obrigada, Senhor, estou agradecendo. E qual que é o outro? Oh Senhor, estou numa pior. Tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. Quem desceu justificado? Aquele que não tinha justiça própria. Aquele que sabia que ele era ruinzão também. Como a Rose falou, a gente tem que saber que, da mesma forma que as pessoas nos ofendem, nós também ofendemos. Quem diz não ter pecado, já está pecando, né? Então, a gente precisa aprender de Jesus, a receber o perdão e também a oferecer. Dependendo da ofensa, pode até levar um tempo. Eu não quero me estender porque a mensagem é tão simples. Tem coisas que a gente perdoa com mais facilidade, são ofensas menores, mas tem ofensas maiores que a gente precisa até de um tempo. Acho que a gente não pode ser hipócrita e falar assim, não, já perdoei, tem que perdoar, então tá bom, tá perdoado. Gente, tem coisas que a gente não perdoa em 5 minutos. É verdade ou não é? Precisa de tempo. A gente precisa de tempo, a gente precisa de ajuda de Deus. Tudo aquilo que é do céu, que é produzido no nosso coração, é produzido através do Espírito Santo. Tudo que tiver de bom em nós, não somos nós. Vem de Deus e é obra do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo sobre isso. O meu pai foi um homem que pisou muito na bola, a nossa família. Não é segredo, então eu não estou desonrando ele, porque não é nada que não fosse público. Ele era um homem muito crente, mas muito legalista. Muito legalista. Ele lia a Bíblia não sei quantas vezes por ano, muito generoso, trabalhava na obra de Deus de forma muito intensa, até que ele caiu por diversos motivos. E aí, na hora que o casamento dos meus pais acabou, ele foi gradativamente se afastando dos filhos. Nós morávamos no Mato Grosso e nós mudamos para o estado de São Paulo. E aí foi gradativo, mas ele foi ficando cada vez mais distante. E a gente já sentia muito, como os filhos sentem, claro, em todo divórcio, os filhos sentem. E eu fui sentindo muito a distância, principalmente porque, como criança, a gente não tem maturidade para olhar e ver que o meu pai tinha um desequilíbrio emocional. Ele era o crente, o líder da igreja, então eu tinha uma figura dele, como toda criança tem do pai, de o cara, que ele não era. Hoje eu sei ver. E ele era um homem muito rígido, muito bravo. E aí, quando minhas irmãs começaram a namorar, por exemplo, aí a gente já falava para os meninos, porque a gente morava já aqui no estado de São Paulo, e ele lá, o dia que você for conhecer o meu pai, você vai se ver, ele é bravo. Aí os meus cunhados foram conhecer o meu pai, eles ficavam todos brancos de medo, sentaram na mesa, meu pai chegou com aquela cara de bravo dele, né, para tentar impor respeito. Enfim. E o que aconteceu? O tempo foi passando, e quando chegou a vez que eu fui me relacionar, que eu fui ter um namorado, o relacionamento já estava muito distante, a gente se falava poucas vezes por ano, demorava mais de ano para que a gente se encontrasse. Ele conheceu o neto na porta da igreja, na hora do meu casamento. Eu não queria entrar com ele, eu achava que eu não tinha raiva dele, mas eu falava, ele não merece essa honra de entrar comigo, eu vou entrar com a minha mãe.
Mas depois, Deus já estava começando a trabalhar no meu coração. Eu falava, ele é uma pessoa doente. Eu não vou ser a pessoa que vai causar mais uma ferida, porque ele iria ao meu casamento e seria humilhante para ele não entrar comigo na frente da minha família e da família dele, porque nós não perdemos o contato. Então, ele entrou comigo. Mas eu me senti tão triste, porque eu falei, meu pai não se importou nem com quem que eu estou me casando. Se eu estou casando bem, se eu estou casando mal, quem que é o homem com quem eu estou me casando, ele não se importou. Então, isso foi tão doloroso para mim. E aí, entre tantos erros dele, esse foi mais um. E foi passando o tempo, eu falava, não, eu sei que eu tenho que perdoar o meu pai, eu perdoei, tal. E um dia a gente se sentava, conversava, igual senta em família, fala das coisas, às vezes falava de várias coisas que meu pai fez de errado, enfim, passava. E um dia meu irmão falou assim, olha, você ainda precisa resolver essa questão com o nosso pai, né, que você ainda tem mágoa. Eu falei, não, imagina, está resolvido, já perdoei. Passou, ele falou assim, você precisa se ver quando você fala a respeito dele. Quando você fala a respeito das coisas que ele fez, o seu rosto se transforma, seu olho muda, a sua expressão, você não resolveu isso ainda. E o que eu tive que fazer? Eu tive que ir para Deus e pedir ajuda. Eu falei, Deus, está além das minhas forças não cobrar algo que na minha percepção é tão grande. Tipo, ele é o meu pai, ele tinha obrigação de ser o meu pai. Não é verdade? E agora eu não vou pôr na conta. E sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me ajudando a olhar a pessoa que ele é. E olhar a história que ele teve. Olhar a criação que ele teve. Aquilo que foi ensinado para ele. Olhar aquilo que ele passou ao longo da vida dele e enxergar ele sem expectativa. Sem expectativa de pai. Gente, isso é muito difícil, você olhar para o seu pai e você não esperar que ele haja como seu pai. Eu vou olhar ele como eu olharia um outro homem de quem eu teria misericórdia, pela sua história. E entender que ele é o maior prejudicado por todas as escolhas que ele fez. E que eu preciso amá-lo e honrá-lo, porque é isso que Deus espera de mim. E eu tive que orar e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, isso está além das minhas forças. E aí o que acontece? O Espírito Santo vai causando de forma lenta uma transformação no nosso coração. Por isso que eu falo que tem ofensas que elas não são perdoadas de um dia para o outro. Mas vou falar uma coisa, enquanto eu não me resolvi com meu pai, ou se eu não me resolvesse mais, talvez o neto pagasse uma conta maior. Talvez algumas coisas ele pague a conta até hoje, porque às vezes a gente desconta, né, nos outros aquilo que nos foi dado. Um rancor de figura masculina, uma certa rebeldia, eu não preciso de você, porque eu já me virei sozinha, eu não preciso de homem para nada. Mulheres que não tiveram figura masculina, às vezes a gente tem esse complexo e a gente tem esse trauma. Tá bom, não preciso também, agora eu me viro sozinha. Não é? No casamento isso não funciona, né? No casamento tem que ser diferente. E aí a gente vai aprendendo com Jesus. E o diabo, ele é muito sujo. E ele gosta da discórdia. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca com isso. E de vez em quando ele quer trazer de volta as coisas das quais a gente tirou, o lixo que a gente vai tirando no nosso coração. Uma vez eu li um livro, um romance cristão, e ela falou assim, toda vez que o mal, o pecado, o inimigo bater na porta do seu coração, pede para Jesus abrir a porta. Então, veio um pensamento de ofensa, veio um pensamento de mágoa, veio um pensamento daquilo que nos foi feito, a gente pode falar, Senhor, abra a porta para esse pensamento. Quando o diabo bater na porta, ele vai dar de cara com Jesus, que vai mandar ele para os quintos dos infernos, que é o lugar dele. Não é verdade? Para que ele possa ir para longe e para que essas mágoas e essas ofensas não voltem a ter lugar no nosso coração. Porque se nós não perdoarmos de coração, lembra do grifo do versículo de Mateus 18? De coração, de verdade. A Bíblia fala assim que ele foi entregue aos torturadores. Eu não vou entrar no mérito porque eu não estudei sobre isso, mas tem umas linhas que falam que isso inclusive envolve demônios. Que a gente abre portas para ser torturado e perseguido por demônios nesses aspectos da nossa vida, para que fiquem aqui, ó. E se não tem perdão de pecado, gente, não tem comunhão com Deus. Então, é do interesse de Satanás que nós guardemos mágoa das pessoas.
Ele é o maior interessado, porque Ele é o maior interessado em atrapalhar a nossa vida e a nossa caminhada com Jesus. Cada vez que a gente guarda a mágoa, a gente está dando ponto para o diabo. A gente está se parecendo com ele. A gente está jogando no time dele, mas a gente não pertence a esse time. A gente não pode jogar no time do inimigo, do adversário. A gente tem que jogar no time do reino de Deus. Então a gente precisa falar assim: eu escolhi a Jesus. Eu escolhi ouvir a Jesus. A gente precisa deixar isso diante da cruz, diante da presença de Jesus. Você ama Jesus? Será que nós amamos a Jesus? Será que nós queremos servir a Jesus? A evidência de um novo nascimento, ela não aparece no primeiro dia, que fala assim: se você quer receber a Jesus no seu coração, levanta a sua mão, vem aqui, nós vamos fazer uma oração. Isso é só a primeira decisão, mas se isso aconteceu de verdade, fala assim: eu quero esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Eu vou obedecer a Ele. Eu recebi Ele de verdade no meu coração. Então, nós recebemos um pacote. E o pacote do perdão vem junto. Nós não temos mais esse direito. Porque, às vezes, a gente tem que ouvir de Jesus, igual aquele sermão, aquela mensagem dura, falar assim: você quer andar comigo? Você realmente quer me seguir? Você realmente me ama? E aquilo que a gente faz para Jesus, a obediência que a gente devolve a Deus, ela tem que ser uma obediência baseada no amor. Lá em Coríntios, não sei se é primeiro ou segundo, vai falar assim: olha, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. As crianças assistem um desenho. Acabou meu microfone aqui, mas tudo bem. As crianças lá em casa assistem um desenho. E aí um dia eu estava olhando sobre a prova de Abraão, quando ele tem que entregar o Isaac em sacrifício. E aí eles já vão falando como foi, vão mostrando, e a gente já vê aquele Abraão que foi um pai mais velhinho, parecia um avô do filho dele. E vai aquele menino, um rapazinho, um pré-adolescente, ele leva. E aí ele coloca aquele menino, gente, em cima do altar, amarra ele, e ele olha com cara emocionada, passa a mão no rostinho do menino, sabendo que ele vai ter que sacrificar esse menino. Aquilo me emocionou tanto, porque foi isso que Deus fez com o seu próprio filho. Ele olhou para o seu filho, a quem ele tanto amava, e ele o matou, de uma forma terrível e dolorosa. Ele teve que ouvir Jesus falar: Deus, por que o Senhor me desamparou aqui nesse momento difícil? Eu estou sozinho. Como é difícil para nós sermos pais, olhar um filho nosso sofrer e não fazer nada. Esse é o amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho de Jesus, em que Jesus morreu por nós, e esse amor fala: por causa de Jesus eu posso perdoar. Por causa de Jesus eu posso deixar a ofensa para trás. Por causa de Jesus eu posso olhar para essa pessoa e falar: Deus, eu não quero ver segundo a carne. A Bíblia fala: agora nós não vemos mais ninguém segundo a carne, mas nós precisamos ver essa pessoa assim como Deus vê. E isso não vai acontecer através da nossa carne, da nossa alma, do nosso coração pecaminoso. Isso vai acontecer através da obra do Espírito Santo no nosso coração. Amém?